Olá! Hoje a gente vai falar de um princípio que é, assim, fundamental na segurança de alimentos. A ideia é de que, se não está escrito, para fiscalização, simplesmente não aconteceu. Parece drástico, né? Mas vamos entender por que isso é tão sério. E olha, para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear totalmente nas diretrizes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela que manda no assunto aqui no Brasil, né? Então, o que a gente vai ver aqui são os padrões oficiais, o que todo serviço de alimentação precisa de fato seguir. Bom, o nosso caminho hoje está bem claro. A gente vai começar entendendo o porquê de ter regras escritas, depois a gente mergulha no manual de boas práticas, nos famosos POPs, na prova de tudo isso, que são os registros, e para fechar, quem é que garante que tudo isso funciona? A liderança. Então vamos começar pelo começo, pela questão mais importante. No mundo da segurança alimentar, por que só fazer a coisa certa não basta? Por que essa necessidade de ter tudo, absolutamente tudo no papel? A pergunta é essa mesma, bem direta. Pensa bem. Se a equipe toda está treinada, está fazendo os procedimentos certinho, por que o papel é tão importante assim? Muita gente acha que é só burocracia, mas a resposta vai muito além disso. E a resposta é simples, é para não ser esquecido. A memória da gente falha, as equipes mudam, entra gente nova, sai gente. A documentação, ela cria um padrão que fica. Ela garante que todo mundo faça do mesmo jeito, hoje, amanhã, sempre. E claro, é a prova oficial de que as regras estão sendo seguidas. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o primeiro documento essencial, o Manual de Boas Práticas. Dá para pensar nele como se fosse a constituição da cozinha, sabe? O grande plano mestre de tudo. O MBP, o Manual de Boas Práticas, ele é exatamente isso. É um documento que vai descrever tudo o que é feito ali no estabelecimento e qual é a forma correta de fazer cada coisa. É, na prática, o jeito que o serviço de alimentação tem de mostrar, de forma oficial, que está seguindo a legislação sanitária. E um ponto super importante. Esse manual não é um modelo que se pega na internet e pronto. Não mesmo. Ele é exclusivo, é único para cada lugar, ele tem que ser um documento vivo, sabe? Mudou um processo? Tem que atualizar o manual. E ele precisa estar ali, fácil, à mão, para qualquer pessoa da equipe poder consultar e tirar uma dúvida a qualquer momento. Legal. Agora vamos para a próxima camada. Vamos ver como isso funciona no dia a dia. Se o manual é o grande plano, o que a gente faz, os procedimentos operacionais padronizados, os famosos POPs, são o como a gente faz. Eles entram no detalhe das tarefas mais críticas. Então, um POP nada mais é do que isso, um guia super detalhado. É um passo a passo mesmo para aquelas operações que são mais importantes. A ideia é não deixar nenhuma margem para dúvida, para que qualquer pessoa saiba exatamente como executar uma tarefa para garantir que o alimento vai ser seguro. E olha que legal, a própria Anvisa usa uma analogia que é simplesmente perfeita para explicar isso. Pensa num POP como uma receita de bolo. Se todo mundo seguir a receita direitinho, os mesmos passos, na mesma ordem, com os mesmos ingredientes, o resultado final vai ser sempre o mesmo, não vai? Um bolo seguro e de qualidade. É a mesma lógica. E a legislação já define 4 POPs que são, assim, obrigatórios. Não tem conversa. São eles: o de higienização das instalações, equipamentos e móveis, o de controle de pragas e vetores, o de higienização do reservatório de água e, claro, um dos mais importantes, o de higiene e saúde dos manipuladores. Muito bem. Então, a gente já tem o plano geral, que é o manual, e as receitas de bolo, que são os POPs. Mas como é que se prova que a receita foi seguida? Todos os dias? É exatamente aí que entram os registros. E esse é o ponto-chave. Não adianta só seguir a receita. É preciso provar que ela foi seguida. Essa prova é a garantia, é o que valida o sistema inteiro, tanto para uma fiscalização quanto para o próprio controle interno do lugar. E o que são esses registros, na prática? São planilhas, formulários, onde se anota tudo, as informações de controle do dia a dia. Temperatura da geladeira? Anota. Data da limpeza do filtro do ar-condicionado? Anota. Quem estava responsável naquele dia? Anota também. Eles são tipo o diário de bordo da segurança alimentar do estabelecimento. E não é só papelada, não. Esses registros são super poderosos. Por quê? Porque eles criam um histórico. Com esse histórico, dá para melhorar as rotinas, dá para perceber e corrigir falhas antes que virem um problemão. E claro, tem uma regra de ouro. Eles precisam ser preenchidos direitinho e assinados pelo responsável. Para fechar esse ciclo, falta a peça que une tudo isso,
né? A pessoa, a liderança responsável por garantir que todo esse sistema funcione de verdade no dia a dia. E aqui a lei é bem clara, não deixa margem para interpretação. Todo serviço de alimentação tem que ter um responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos. Não é uma opção, é uma obrigação. E quem é que pode ser essa pessoa? Bom, pode ser o próprio proprietário ou então um funcionário que foi designado para isso e, claro, foi capacitado, treinado para a função. O papel principal dessa pessoa é supervisionar a equipe garantindo que todo mundo siga os procedimentos que estão lá, escritos no manual e nos POPs. Então vamos só amarrar tudo para ficar bem claro. A gente tem um sistema completo. O Manual de Boas Práticas é o plano. Os POPs são a ação, o passo a passo. Os registros são a prova de que a ação aconteceu. E o responsável é a supervisão, que garante que tudo isso funcione junto. Plano, ação, prova e supervisão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Os documentos de um serviço de alimentação não são só papéis. Eles contam uma história. A grande pergunta que fica é: a história que esses documentos contam é a história real de um compromisso com a produção de alimentos seguros? É uma boa pergunta para se fazer. A gente fica por aqui. Até a próxima.